Bom, na primeira questão, o enunciado diz o seguinte: um fio condutor é percorrido por uma corrente de intensidade de 200 mA durante 1 hora. Qual foi a quantidade de carga elétrica que passou por uma seção reta do condutor? Então, a gente sabe que a intensidade de carga elétrica ela é medida em ampere, que é dada por coulomb por segundo. Isto é, a intensidade, na verdade, é a quantidade de carga elétrica pela variação do tempo, ΔT. Vamos anotar as informações no cantinho, que são importantes para a gente fazer a substituição. Bom, primeiramente, devemos saber que 1 mA é igual a 10 elevado a menos 3 ampere. Então, onde estiver isso aqui, a gente pode substituir por isso aqui. Então, 200 mA é igual a 200 vezes 10 a menos 3 ampere. 200 passando para notação científica, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 2. Isso tudo aqui é somente o 200. Agora o que eu vou fazer é repetir o 10 elevado a menos 3 e o símbolo de ampere. Bom, multiplicação de potências de mesma base, nós temos aqui 10 elevado a 2, multiplicado por 10 elevado a menos 3. Então, multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base, no caso é o 10, e soma os expoentes. 2 menos 3 dá menos 1. Para 2 vezes 10 a menos 1, 10 a menos 1 é o mesmo que 1/10. Então, isso é o mesmo que 2 dividido por 10. Que 10 a menos 1 é 1/10, que é o mesmo que 0,2 ampere. Então, isso tudo foi para a gente chegar na unidade de medida de carga de intensidade de corrente, que é 0,2. Bom, fazendo as devidas substituições, ele está pedindo a quantidade de carga elétrica, ou seja, é o que a gente quer, a intensidade. A gente já encontrou 0,2 ampere, então no lugar do I a gente coloca 0,2. A quantidade de carga que nós queremos descobrir. E o tempo foi de 1 hora. Só que no Sistema Internacional de Medidas, o tempo é medido em segundos. Então essa variação de tempo, esse ΔT que é 1 hora, essa quantidade de tempo, deve ser passado para segundos. E a gente sabe que 1 hora é igual a 3.600 segundos. Porque 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então vai ficar 60 vezes 60, que dá 3.600. Então vai ficar dessa forma aqui. Bom, aqui a gente pode completar com o denominador 1 e multiplicar cruzado para facilitar a nossa vida. Então a gente vai ter 1 vezes Q igual a Q. 3.600 vezes 0,2, 720. Aí eu tenho ampere e segundos. Então, isso vai dar coulomb. Por quê? O ampere é coulomb por segundo. E aqui eu estou multiplicando o segundo. Então, esse segundo que foi para lá multiplicando vai cortar com o de baixo. Lembrando que ampere é coulomb por segundo. Para não precisar fazer essa confusão toda, você simplesmente pode lembrar que a quantidade de carga é medida em coulomb. Então, quando você faz essa multiplicação, você tem, na verdade, 720 coulomb. Essa é a quantidade de carga que passa na seção reta do condutor. Bom, vamos então para a nossa segunda questão do vídeo de hoje. A segunda questão diz o seguinte: quais são a intensidade e o sentido da corrente elétrica que percorre a seção reta de um condutor, sabendo-se que em 10 segundos passam por ela da esquerda para a direita 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons livres. Só para lembrar, a seção reta, imagina que aqui a gente tem um condutor, uma seção reta, na verdade, é quando você passa um plano por esse condutor, cortando esse condutor, ou melhor, intersectando esse condutor em determinado local. Então, essa seção aqui, é a seção plana. É como se os elétrons estivessem correndo aqui e você ficasse num ponto fixo contando quantos elétrons vão passar.
por um ponto fixo. E esse ponto fixo é essa seção plana aqui. Bom, outra coisa que a gente tem que fazer é anotar as informações. Quais são as informações do problema? Vamos fazer isso no lado direito da sua tela. Bom, primeiro, as informações são que a variação do tempo de 10 segundos. E nesses 10 segundos, passa uma quantidade de elétrons de 5 vezes 10 a 20. Que, na verdade, não é representado por E, é representado por N. Então, a quantidade de elétrons N é 5 vezes 10 elevado a 20. E a carga elementar, que aí sim é representado pela letra E, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, medido em coulomb. Agora vamos à nossa resolução. Nós queremos a intensidade e o sentido da corrente. Bom, o sentido da corrente ele é muito simples, mas eu vou fazer depois. Primeiro eu vou seguir a sequência aqui. Ó. Queremos a intensidade, e a intensidade ela é dada por I igual a quantidade de carga dividido pelo tempo em que essa quantidade de carga passou ali. Então, a quantidade de carga, a gente já viu que ela é dada por N vezes E. Então, uma outra informação que eu vou precisar aqui é desmembrar essa fórmula aqui em N vezes E para poder aplicar o que a gente tem aqui, ó, N e E. Então, eu posso também fazer a anotação separadamente aqui, dizendo que a quantidade de carga, que é N vezes E, vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 20, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. O que nós fazemos aqui é desenvolver isso daqui para substituir no que o resultado, para poder simplificar a conta, não ficar com um cálculo muito extenso no nosso desenvolvimento ali. Então, observe que eu posso multiplicar o 5 por 1,6 e aqui eu tenho multiplicação de potências de bases iguais. Bom, 5 vezes 1,6 vai dar 8. Então, estou multiplicando 5 por 1,6, que dá 8. E agora vamos fazer 10 elevado a 20 vezes 10 a 19, que vai dar 10 elevado a 1. Então, a quantidade de carga é 8 vezes 10. 8 vezes 10 dá 80. Como a quantidade de carga ela é medida em coulomb, então nós temos 80 coulomb. Então, desse modo, ao substituirmos essas informações aqui na fórmula da intensidade de corrente, a quantidade de carga, 80 coulomb. Dividido por quanto? Pelo intervalo de tempo. Qual é o intervalo de tempo? 10 segundos. Coulomb por segundo é o mesmo que ampere. Então, quando eu tenho 1 coulomb dividido por segundo, eu tenho ampere. E 80 dividido por 10 dá 8. Então, isso daqui é o mesmo que 8 coulomb por segundo, que é o mesmo que 8 ampere, que é a intensidade de corrente. Bom, então a intensidade de corrente é de 8 ampere. Essa seria a resposta da primeira pergunta aqui, ó, que a gente pode chamar de item A. E aqui tem subentendido o item B, que seria o sentido da corrente. O que é o sentido da corrente? O sentido da corrente é sempre o sentido oposto ao sentido dos elétrons. Aqui o enunciado diz que os elétrons estão passando da esquerda para a direita. Então, está nesse sentido aqui dessa seta. Se os elétrons estão da esquerda para a direita, então a corrente ela vai no sentido contrário, ou seja, da direita para a esquerda. Então, a resposta do item B, o sentido da corrente é da direita para a esquerda. Bom, vamos agora para a nossa questão de número 3. Um condutor é percorrido por uma corrente de intensidade de 480 microampere. Determine o número de elétrons que passa por uma seção transversal do condutor no intervalo de 2 minutos, sabendo-se que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, observe que em todo enunciado ele dá a carga elementar do elétron. Você não é obrigado a decorar isso. Uma coisa que você tem que lembrar é que microampere é o mesmo que 10 a menos 6 ampere. Então,
você tem aí o miliampere, que é 10 a menos 3. E como que a gente vai gravar isso? Bom, as unidades de medida são miliampere e microampere, são as mais utilizadas. É sempre uma divisão ou uma multiplicação por 1000. Então, eu preciso de 1000 ampere para chegar em 1 ampere aqui. Então, na verdade, um microampere é 10 a menos 3, porque 10 a menos 3 é 1 dividido por 1000. Se você pega 1 e divide para 1 milhão, você tem 10 a menos 6. Então, observe que o expoente é sempre de 3 em 3. E assim por diante, você tem outros submúltiplos também do ampere, porém os mais utilizados são o microampere e o miliampere. Tá? O miliampere começa com M. O que começa com a letra grega mu é o microampere. Micro é menor do que o miliampere, é só não esquecer disso. Bom, agora vamos então fazer as anotações que o problema fornece para a gente. Ó. Então, a intensidade de corrente, que é denotado por I, é de 480 microampere. Então, a intensidade de corrente, 480 microampere, que é o mesmo que 480 vezes 10 a menos 6 ampere. Já estou fazendo a conversão para ampere, porque a nossa fórmula ela utiliza a unidade de medida universal. No Sistema Internacional de Medidas se usa o ampere e não o microampere, por isso que a gente já faz essa conversão. A fórmula que nós temos da intensidade de corrente, trabalhando até o momento, é que a intensidade de corrente é a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo que essa quantidade de carga passou naquela seção transversal do condutor. A intensidade de carga, ela também pode ser escrita, e aí eu vou anotar aqui no cantinho para poder a gente não misturar, a quantidade de carga é o número de elétrons multiplicado pela carga elementar de cada elétron. Então você pode calcular separadamente, igual eu fiz na questão 2, ou você pode pegar esse N vezes Z e já substituir aqui no lugar do Q, e desenvolver, fazer uma conta só. Como da outra vez eu desenvolvi Q igual a N vezes Z separadamente, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio para poder não confundir muito a cabeça de vocês. Então, a intensidade de corrente é de 480 vezes 10 a menos 6. Então, vou substituir aqui por 480 vezes 10 a menos 6. Já está em ampere, não vou nem colocar a unidade de medida. A gente coloca a unidade de medida só no final, para facilitar a nossa vida também. Bom, a quantidade de corrente eu ainda não sei. Se eu souber a quantidade de corrente, eu consigo determinar o número de elétrons, que é o que o enunciado quer, utilizando essa fórmula aqui. Ó. Então, fazendo a substituição aqui do ΔT, isso aqui vai ser igual a nosso Q, dividido pelo ΔT, que é 2 minutos. Também no Sistema Internacional de Medidas não é utilizado minuto, é utilizado segundo. Então, na hora de substituir o tempo, eu tenho que converter esse 2 minutos para segundo. Ó. E 2 minutos é igual a 120 segundos, que é o que a gente vai utilizar aqui, 120. Pega esse 120 que está dividindo, já passa para o outro lado da igualdade multiplicando. Nós vamos ter aqui, então, que a intensidade de corrente Q vai ser 480 vezes 10 a menos 6 multiplicado por 120. Isso vai ser a quantidade de carga. Fazendo essa multiplicação, 480 vezes 120 vai dar 57.600. Isso a gente pode multiplicar, ó, esse 480 com esse 120. Então, multiplicando esses dois aqui, nós vamos ter 57.600 vezes 10 a menos 6. A potência de 10 a gente repete. Isso é a quantidade de carga. Então, se eu pegar e substituir isso daqui nessa fórmula, eu vou colocar a fórmula aqui ao lado para poder ficar mais organizado, ó. Eu consigo determinar o meu N. Quem é N? N é a quantidade de elétrons, que é justamente o que o enunciado está pedindo. O número ou a quantidade de elétrons. Bom, fazendo a substituição aqui, eu tenho que a quantidade de carga é 57.600
600 vezes 10 a menos 6. O que é isso? É a quantidade de carga que passa na seção transversal em 2 minutos, que é o mesmo que 120 segundos. Então, aqui o nosso N, que é quem eu quero descobrir, e aqui o E é a carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Como é carga elementar, é medida em Coulomb. Diferentemente da questão anterior, eu não estou colocando as unidades de medida, ampere, Coulomb, não estou colocando nada de unidade de medida, estou deixando para colocar a unidade de medida somente no final. Então aqui esse 1,6 vezes 10 a menos 19, a gente passa para o outro lado da igualdade, ele vai dividindo. Então vai ter 57.600 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso é igual a N. Esse 10 a menos 19, eu posso jogar ele para o numerador, pela propriedade de potência. Quando você usa o inverso da base, no caso, a 10 a menos 19, 1 sobre 10 a menos 19 é o mesmo que 10 elevado a 19. Então, aqui é como se tivesse um 1 aqui em cima, eu vou jogar ele para cima do numerador. Então, o expoente vai trocar o sinal. Vai ficar mais 19. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. E também eu vou escrever isso daqui, os 57.600, em notação científica, para poder facilitar a nossa vida. Que vai dar 5,76 vezes 10 à quarta. Por que vezes 10 à quarta? Você desloca a vírgula 4 casas para a esquerda. Então, o expoente é 4 positivo. Isso vezes 10 a menos 6. Esse 10 a menos 19 vai para o numerador. Aí eu vou trocar o sinal, vai ficar 19 positivo. E aqui embaixo no denominador vai ficar somente 1,6. Bom, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos dividir 5,76 por 1,6. Fazendo essa divisão vai dar 3,6. Então, essa divisão aqui dá 3,6. Aqui nós temos multiplicação de potências de bases iguais. Então, eu vou repetir o 10 e vou fazer 4 menos 6 mais 19. 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 mais 19 dá 17. Então, isso aqui é a quantidade de elétrons. 3,6 vezes 10 a 17 é a quantidade de elétrons que vai passar por essa seção transversal, gerando essa carga de 480 microampere. Bom, e para finalizar o nosso vídeo de hoje, vamos para a nossa quarta e última questão, que diz o seguinte: o diagrama abaixo representa a intensidade de corrente que atravessa um fio condutor em função do tempo, sendo o valor da carga do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, determine. Quando ele fala em diagrama, na verdade ele está falando desse gráfico aqui. Ele está chamando o gráfico de diagrama. Não deixa de ser um diagrama, mas é um gráfico. No item A está pedindo a quantidade de carga elétrica que passa por uma seção do condutor nos primeiros 2 minutos. Então observe que o eixo horizontal, que é o eixo do tempo, ele está medido em minutos. E no Sistema Internacional de Medidas, o tempo é medido em segundos. Então nós vamos fazer uma conversão aqui de minuto para segundo. 1 minuto, 60 segundos. Então, aqui nós vamos ter 60 segundos. Aqui, 2 minutos, 120. Então, para determinar a quantidade de carga elétrica, a gente observa o seguinte. Ó. Observa que a intensidade de carga elétrica é a intensidade é a quantidade de carga dividido pela variação do tempo. Ou seja, pelo tempo em que essa carga levou para ultrapassar aquela seção. Se a gente passar esse tempo para o outro lado multiplicando, eu vou ter que a quantidade de carga, que é o que ele está pedindo aqui, ó, no enunciado, nessa parte aqui, ó, a quantidade de carga elétrica, na verdade, que é o nosso Q, vai ser I vezes o ΔT. Ó, ΔT está multiplicando o Q, passa para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, I vezes ΔT é igual a Q. Foi o que nós escrevemos aqui. Bom, vamos agora desenvolver fazendo as substituições. I é a intensidade de corrente, que aqui está sendo medida em miliampere. Ó, é importante observar isso. E 1 miliampere é igual a 10 elevado a menos 3 ampere.
Então, aqui onde está 20, na verdade vai ser 20 vezes 10 elevado a menos 3. Porque no Sistema Internacional de Medidas a gente não usa o miliampere, a gente usa o ampere. Então, 20, fazendo aqui a conversão, 20 miliampere é igual a 20 vezes 10 a menos 3 ampere. Então, é isso aqui que a gente vai usar na hora de fazer a substituição. Então, vamos ter aqui no lugar do I 20 vezes 10 a menos 3, que é a intensidade de corrente, vezes o tempo de 2 minutos, que ele está pedindo aqui, ó, 2 minutos equivale a 120 segundos, então vezes 120 segundos. Então, a quantidade de carga vai ser 20 vezes 120, que dá 2.400. Então, multipliquei esse 20 com esse 120. O 10 a menos 3 eu vou repetir aqui. Para facilitar a conta, a gente sempre coloca em notação científica esses números grandes aqui. Ó. Então, passando isso aqui para a notação científica, vai ficar 2,4 vezes 10 elevado a 3. Isso porque, para chegar no 2,4, a vírgula se desloca 1, 2, 3 casas da direita para a esquerda. Então, 3 casas expoente 3. Vezes 10 elevado a menos 3, que é essa parte aqui que eu estou repetindo embaixo. Nós temos aqui uma multiplicação de potências de bases iguais. Então, a gente repete a base, que é 10, e soma os expoentes. 3 menos 3, 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, essa parte some, porque é um elemento neutro da multiplicação. Daí, nós temos que a quantidade de carga é 2,4. 2,4 o quê? Coulomb. Porque a carga ela é medida em Coulomb ou ampere por segundo. É o mesmo que 2,4 ampere por segundo. É a mesma coisa. Vamos agora responder o item B. Quer saber no item B o número de elétrons que cruza a mesma seção no referido intervalo. Então, o número de elétrons, a gente usa a fórmula em que aparece o N. O N é o número de elétrons. E qual a fórmula que aparece o N? Diz que a quantidade de carga é igual ao número de elétrons multiplicado pela carga elementar do elétron. E aí, fazendo a substituição, o Q a gente já sabe que é 2,4. Então, vamos substituir o Q por 2,4. N é o número de elétrons, que é o que nós queremos saber. Então, repetimos. E o E é a carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, essa parte aqui que está tudo multiplicando o N, a gente passa para o outro lado dividindo. O 2,4 vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 19 igual ao nosso N. Uma coisa que a gente costuma fazer, o denominador de base 10, a gente joga para cá para cima, trocando o sinal do expoente. Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma, vai ficar 2,4 vezes 10 a 19, dividido por 1,6. Isso é um número de elétrons. O que a gente faz agora é só dividir 2,4 por 1,6. Fazendo essa divisão do 2,4 por 1,6, isso vai dar 1,5. Repetimos a potência de base 10, que é 10 elevado a 19. Isso aqui vai ser, então, o número de elétrons. Então, o número de elétrons N vai ser 1,5 vezes 10 a 19, essa é a resposta do item B. Essa aqui é a quantidade de elétrons. Então, a resposta do item A está aqui, 2,4 Coulomb, que é a quantidade de carga elétrica. E no item B, o número de elétrons, que é 1,5 vezes 10 elevado a menos 19. Resposta do item A, resposta do item B. Um grande abraço para todos e até a próxima.